Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que toda vez que nós temos eleições, eu trago essa pessoa que hoje é referência no Brasil em relação à segurança das urnas eletrônicas. E cada vez mais somos impactados pelas denúncias de fraudes, de pessoas que votam e o voto não aparece. E cada vez mais pessoas se preocupam, será que realmente o meu voto foi aquele que foi contado, foi aquele que foi gravado? Como é que eu vou saber disso? Então, para responder essas perguntas, está aqui o meu querido amigo de muitas lutas e de muito tempo, Amilcar Brunazzo Filho, ele que é engenheiro civil, formado pela USP e especialista em segurança de dados, e há mais de 20 anos está nessa luta para que as pessoas entendam que todos dizem aí, não há prova de fraude, mas realmente o problema da urna é esse, não há prova nenhuma, nem de que há fraude, nem de que não há fraude. Como é que é isso, meu amigo Amilcar Brunazzo Filho? Olá, Rosilma, olá, jovens pensadores. Mais uma vez aqui, né, toda eleição acaba aparecendo aqui para falar sobre essa questão da confiabilidade ou da segurança das urnas eletrônicas no Brasil. E vamos levar adiante. Aí, as denúncias que eu tenho para trazer não são muito novas, não. É a mesma coisa que eu já falei das outras vezes. A novidade que tem dessa vez é que as fake news criou um filhote que a gente chama de fake checking e que está dando trabalho também agora. O novo é a verificação falsa da notícia falsa. Porque é interessante esse fake checking que você falou, que é um filhote da fake news. Eu tenho assistido muito, eu até tinha conversado com você, tenho assistido muito depois das eleições, os noticiários. Ontem, inclusive, a CNN fez um debate entre os principais debatedores da CNN e falando exatamente que a urna é segura, reverberando aquele discurso do Barroso. Só que a gente percebe que essas pessoas não entendem nada de tecnologia. Eles dizem que não há fraude porque não pode ser comprovada a fraude. Mas é justamente isso, né, Amilcar? A gente não consegue comprovar nem que há, nem que não há. Essa é a parte técnica, o problema da urna eletrônica brasileira. Como ela desmaterializa o voto, você vai lá, aperta o confirma e o voto some lá dentro, você não vê o que foi gravado, o eleitor não pode ver o que foi gravado como sendo o voto dele, não tem como ver. Isso daí, então, não tem prova para eu provar que meu voto foi desviado, porque não tem o registro do voto, que o eleitor tenha confirmado, né, visto. E também não pode acontecer o contrário. Eles não conseguem provar que o voto que eles somaram era o meu voto. Então não tem prova nem de que houve fraude, nem de que não houve fraude. Esse é a fraude do sistema eleitoral brasileiro. Não é porque houve desvio de voto de fulano tal para ciclano tal, porque introduziram o voto. Isso tudo não dá para provar. O que dá para provar é que não dá para provar. Entende? E o fato de não dar para provar o resultado eleitoral é que é uma fraude. Né? E sobre isso que você está falando, dos comentaristas da televisão, aí, da CNN, o problema é que o DTT, quer dizer, eu já tinha visto isso em 2018, agora ficou mais patente, mais evidente, mais intenso. O problema desses jornalistas que querem verificar se uma notícia é verdadeira ou falsa é que eles procuram uma fonte só. Eles procuram sempre o administrador eleitoral para saber se o negócio está correto ou não. Tem informações falsas que surgem, principalmente no período eleitoral. Essa história de fake news é mais ligada ao processo eleitoral mesmo. No processo eleitoral, uns acusam os outros, falam mal do outro candidato, inventam uma notícia falsa sobre ele. Então, existem as fake news, né, as notícias falsas, que é um candidato falando mal do outro. Mas quando a notícia é sobre a confiabilidade do processo eleitoral, aí o outro não é o outro candidato, mas o outro é o administrador eleitoral,
aí fica complicado, porque o administrador eleitoral passou a controlar todas as agências eles chamam de fact-checking, né? Elas estão totalmente controladas pelos administradores eleitoral e elas só ouvem o administrador eleitoral. Então, qualquer crítica, qualquer coisa que você faça, qualquer evidência que você mostre, às vezes é um vídeo que você gravou, mostrou, e eles tiram do ar. Ou dizem que é fake news. Ou ficam repetindo as informações que são verdadeiras fake news do administrador eleitoral. Dizer, por exemplo, eu escrevi um texto até que meio longo, 15 dias, uma semana atrás, aí, rebatendo que eles falaram que uma agência de verificação, a Lupa, e também a Comprova, falaram que verificaram que o voto no Brasil pode ser recontado. E pode ser recontado o quê? Não tem voto para recontar. O que tem é o registro, que eles chamam de registro digital do voto. Se você contar, vai dar o boletim de urna. Mas isso aí não é o voto. O eleitor não viu aquele voto. Quando foi gravado o registro do voto, o eleitor já tinha saído na frente da máquina, já tinha apertado o confirme e ido embora. Então, nenhum técnico, nenhum perito, nenhum auditor aceita contar o RDV para ver que a urna está funcionando. Você não pode pegar um documento que o software e o hardware gerou para dizer que ele funcionou direito, que o outro documento que ele gerou está certo. Então é elementar até, que não serve para contar o RDV, o registro digital do voto, não serve para contar o voto, né? Mas eles ficam repetindo isso, porque o administrador eleitoral fala isso, os jornalistas repetem e não ouvem quem foi lá tentar fazer auditoria. Eles falam que muita gente, que a auditoria das urnas estão liberadas para os partidos, para o Ministério Público. Esses verificadores de notícias falsas deviam perguntar para os partidos, para o Ministério Público, para o OAB, se eles mandaram técnico lá para ver. O Ministério Público nunca mandou. Então, o jornalista repete, não, porque o sistema está aberto, foi feita auditoria pelo Ministério Público. O Ministério Público nunca mandou um técnico em 25 anos ali para examinar uma linha de código, são 17 milhões de linhas de código. Tá? Então, pergunta para o Ministério Público, vocês verificam o código das urnas? Como que vocês verificam que o código que eles mostraram para vocês lá na tela, lá no computador, no TSE, é o que está gravado na urna? Porque a auditoria que foi feita em 2014 foi proibida, aquela do PSDB, foi proibida. O TSE não permitiu que os auditores olhassem a memória das urnas. Eles não permitiram que a gente lesse a memória da urna para ver se o que estava gravado era o que eles falavam que era o software válido. Você pode ver o software na tela, mas não pode ver se é o que está gravado na urna. Então, eu queria saber como que o Ministério Público vê isso. Se o Ministério Público audita, e se os repórteres ficam repetindo essa informação. É tudo informação falsa. Só que as agências verificadoras de fact-check, né, estão totalmente dominadas, centralizadas pela autoridade eleitoral e só repetem o que ela fala. E falam mentiras mesmo, falsidades. Amilcar, duas coisas que eu queria colocar para você. Uma, que o eleitor leigo em tecnologia diz que a urna é confiável, porque quando ele aperta lá o número, aparece a foto da pessoa, então quando ele aparece a foto da pessoa, ele confirma. Então, para ele, eu estou dizendo isso porque várias pessoas me falaram isso, quando eu falei em fraude, não, mas quando eu aperto o número, aparece a fotografia do meu candidato, e eu confirmo. Então, para eles, isso já quer dizer que o que ele apertou, confirmou, foi o que foi gravado. E a gente sabe que não é isso. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa explicar para as pessoas, que a foto que aparece não quer dizer que foi gravado efetivamente o número que a pessoa quis, em quem ela quis votar. Isso é uma coisa. Outra coisa também que eu queria até que você explicasse é que a maioria dessas autoridades, tanto o Poder Judiciário, então a gente tem aquela história, né, do STF, que se confunde com o TSE, e quando você vai fazer uma representação dizendo que houve fraude, a mesma pessoa que recebe a queixa é a pessoa que julga também, então fica difícil, né? Como é que a gente vai denunciar uma fraude para o fraudador, ou pelo menos para a pessoa que diz que não há fraude, né? Então, no meu entendimento,
Isso acontece porque a grande maioria das pessoas não conhece tecnologia. Então, se a maioria das pessoas não conhece tecnologia e também não quer dar o braço a torcer, porque o juiz vai dizer, eu não conheço tecnologia, poderia, não. Eu vou chamar um técnico que possa dizer o que está acontecendo realmente. Mas não, seria como ele passasse um atestado. Faz 20 anos que eu estou sendo enganado. Como é que a gente consegue lidar com isso? De um lado, o leigo, que diz que votou na pessoa certa porque apareceu a foto, e do outro lado, as autoridades dizendo, não querendo dar o braço a torcer, porque não conhecem profundamente tecnologia, a ponto de falar as barbaridades que o Barroso falou aquele dia que estava consertando uma coisa lá, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Mamilcar. Rosilma, essa questão do voto que aparece na tela, o que aparece na tela é o voto em potencial, é a vontade do eleitor. Tá? Ele quer votar naquela foto que está lá, aquele número que aparece lá. Aí ele digita o confirma. Depois que ele digita o confirma, é muito importante entender isso, e é simples. Depois que ele digita o confirma, o voto é gravado. O que foi gravado? Foi o seu voto? Tem um intermediário entre o seu voto que você viu na tela e o que é gravado, que é a inteligência do software. O software é feito por alguém, tá? Alguém escreveu ele para escrever, fazer o que tem que fazer. Então tem a vontade de alguém que transforma o seu voto potencial em voto registrado. Veja a diferença da ideia do voto impresso, que a gente fala que urnas eletrônicas deveriam ter, além do voto eletrônico, o voto impresso também, as duas vias. O voto impresso, o eleitor vê o voto na tela, confirma, o voto é impresso, o eleitor vê o voto impresso através de um visor e confirma novamente. A diferença, nesse caso, é que o que está impresso, o eleitor vê o que já está registrado. Aquele já é o registro do voto dele. Ele confirma o que já está registrado como sendo o voto dele. O papel. Enquanto que no voto virtual, ele vê o voto em potencial. E depois que ele confirma, é que ele é criado o voto virtual. Então, no voto impresso, o registro do voto material, é criado antes do eleitor ver, para o eleitor confirmar se aquele registro está correto. E no voto virtual, o eleitor confirma antes dele ser criado o registro do voto. O registro do voto é criado depois. E fica um intermediário que faz essa registra o que está na tela, que é o potencial, para o que vai ser materializado lá nos bytes. Uma alegoria, uma coisa para explicar um pouco isso aí do registro do voto, impresso ou virtual, é que o software é feito por gente. Vamos ver um negócio da Zerésima, então. O TSE fala que tem um documento chamado Zerésima que mostra que tem 0 votos na urna. Quando a urna é material, isso faz sentido. Porque a urna de lona, você abre antes da eleição para os candidatos, ou os fiscais dos candidatos, verem que lá dentro não tem voto. E fecha. A urna de lona, ela não é capaz de criar voto sozinho por ela própria. Enquanto alguém não puser voto lá dentro, não surge voto lá dentro. Aí vem a urna eletrônica. A urna eletrônica, na verdade, é um computador que tem um arquivo lá dentro que vai ser a tal da urna. Esse registro digital do voto é um arquivo onde cada voto vai ser gravado. Então, esse arquivo é o registro do voto. Não adianta você perguntar para o software da urna quantos votos tem no arquivo, ele fala, tem 0, mas você pode desligar ou sair de lá e ele pode começar a pôr voto lá dentro, o software da urna. Então, o fato do software da urna dizer para você que tem 0 votos, não quer dizer que tem 0 votos, só que ele não vai pôr voto lá depois. Enquanto a urna de lona não é capaz de ela pôr voto, ela não materializa um voto sozinha, ela não torna o voto potencial a ideia do eleitor em voto, a urna eletrônica, ela transforma isso, ela que cria o registro do voto. O registro do voto é criado pela urna, não pelo eleitor. O eleitor não vê o registro do voto, essa é a diferença. Então, ver na tela, confirmar e depois acreditar que foi gravado, é só por fé, porque não existe comprovação física que é assim mesmo. Né? A segunda pergunta. Nós vamos fazer um rápido intervalo
na volta do intervalo, você vai me explicar aquela outra parte da pergunta que eu fiz, que é por que as autoridades não assumem que não conhecem nada de tecnologia? E como é que a gente faz para resolver esse problema da fraude, que pode haver e pode não haver, mas até hoje a gente não sabe, não tem como saber. Então vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora o Amilcar vai nos explicar, Amilcar, por que as autoridades, o Poder Judiciário, o TSE, o STF, essa gente tão importante aí do Brasil, que tem o destino, nosso destino nas mãos, por que eles não assumem que eles não conhecem tecnologia e não ouvem os técnicos, né? Porque agora, então, a mídia está a serviço deles também. Né? Eu tenho ouvido barbaridade na televisão. Todos os canais, a Globo, a Cultura, a CNN, todos eles entendem que não há fraude, que não é possível fraude, que nunca houve fraude, enfim. Explica um pouco para a gente terminar o programa, temos mais 10 minutos. Como é que a gente faz para a gente sair disso, que faz 20 anos que a gente denuncia, nós sabemos que é possível haver fraude, não estamos dizendo que há, mas também não podemos dizer que não há, porque nenhum voto deixa, pelo que eu entendi, não deixa rastro. A urna é como se ela se autodestruísse. As pessoas votam e depois, se você quiser auditar, não tem como, porque não há memória, não há rastro. Como é que a gente faz, Amilcar? E como convencer essas autoridades de que, se elas disserem realmente vamos estudar melhor tudo isso, trazer técnicos abalizados e mudar o sistema para ser fiel ao povo, inclusive a apuração ser pública, como é que a gente faz para que isso aconteça? E realmente a nossa vontade, a gente possa ter certeza que a nossa vontade foi realmente gravada. Essa frase que você usou aí, para que a apuração possa ser pública, Rosilma, é a chave de toda a questão. É isso, a recontagem pública dos votos, a contagem pública dos votos. Né? É isso que devia ter um sistema eleitoral para ser um verdadeiro escrutínio. Esse movimento pela transparência eleitoral, que eu comecei há 20 anos atrás, 25 anos atrás, tem ganho vários adeptos novos, gente boa que compreendeu o problema e tem levado a luta adiante, e muito recentemente eles estão modificando esse alvo. O objeto não é o voto impresso na urna eletrônica, o objeto é poder contar os votos, né, publicamente.
Então é a contagem pública dos votos. E quem tem feito muito carregar essa bandeira é o procurador estadual lá de Mato Grosso, Felipe Gimenez, e ele fez recentemente, eu participei de uma live 3 dias atrás com ele, vou participar de mais uma amanhã, e ele fez uma... Eu assisti. Lembrou de uma, ele lembrou de uma fábula que explica exatamente essa questão, por que as autoridades não aceitam. É a história do Roupa Nova do Rei, em que alguém convenceu o rei que era capaz de fazer um tecido super valioso, que só as pessoas inteligentes e sábias poderiam ver, e ele convenceu o rei fez a roupa, e quando o rei foi desfilar, ninguém tinha coragem de dizer que não estava vendo roupa nenhuma, que o rei estava pelado, até que uma criança falou, mas o rei está nu. E enquanto as pessoas ficavam com aquele medo de dizer, né, o pessoal da corte, que cerca o rei, que está sempre em volta dele, badalando, tudo, não dizia para eles consideravam, é melhor eu ficar quieto aqui, ficar do lado do rei, dizer que ele está muito bonito, porque eu continuo aqui com as minhas vantagens. Então o que tem acontecido é isso, eu acho que talvez por soberba ou por orgulho. Quem participou desse processo eleitoral há 20, 25 anos foi enganado pela autoridade eleitoral, que vivia dizendo que o negócio era bom, correto, né? Tem medo, não tem vergonha, ou sei lá, eles não querem dizer que eles vão lá participar da cerimônia de lacração do software, ou da cerimônia da verificação da assinatura digital. O que eles fazem? Está todo mundo de braço cruzado, olhando uma tela do computador, olhando para a janela, olhando se o móvel está bonito, se está arriscado. Ninguém fiscaliza coisa nenhuma. E bate palma no final, né? Fica tudo quieto lá, dizendo que falaram que fizeram auditoria. Não auditaram exatamente nada, né? Não sabem, né, Gamilcar? Não sabem. Não sabem e não tem coragem de dizer que eles não estão auditando coisa nenhuma. Um ou outro já falou isso, mas a maioria fica quieta e repete as notícias. Não, mas é auditável, está lá, o sistema pode fazer a verificação de assinatura digital. Que vai verificação de assinatura digital, o quê? Ficar de braço cruzado olhando. Verificação de assinatura digital, você pegar a memória do equipamento, ler o conteúdo e calcular a assinatura digital do que está gravado. Você não deixa você ler o conteúdo na memória. Quem que faz a verificação? Ninguém. Né? E o pessoal tem vergonha de dizer isso. Então, o que vai fazer? Eu não sei o que vai fazer. Eu estou nessa briga há muitos anos e eu estou sentindo que cada vez mais tem gente mais capacitada, mais já de outros ramos, não é só tecnologia da informação, são advogados, outras pessoas, ou jornalistas, que estão compreendendo, como você também, né? Você é meio jornalista, meio advogada, meio professora, educadora. Meio xereta, meio duvido de tudo, mas tem que ser assim, né, Amilcar? Então, cada vez mais tem pessoas entendendo isso, e tem que começar a cobrar, né, o comportamento do jornalista, tem que cobrar esses jornalistas que estão falando que o sistema é adequado, falam, mas escuta, vocês falam que o Ministério Público fiscaliza? Vocês perguntaram para o Ministério Público? Vocês falam que os peritos podem fazer auditoria da verificação da assinatura. Vocês perguntaram para os peritos que foram lá para ver se eles puderam fazer? Teve 10 peritos que fizeram auditoria em 2014. Vocês perguntaram para eles se eles conseguiram fazer auditoria? E o resultado da auditoria de 2014 foi que não foi possível fazer auditoria. Você não deixou. Exatamente. Mas isso foi publicado, é que as pessoas... Isso aí foi publicado, inclusive, no jornal, me lembro. Mas deu uma notinha tão pequenininha que só quem quis achar realmente achou que o resultado da auditoria de 2014 foi que as urnas não são passíveis de auditoria. Foi exatamente esse o resultado. Os jornalistas estão repetindo o contrário disso, porque ouvem só o que o TSE fala, e não ouvem os peritos que foram fazer auditoria. Como eles falam que é auditável, se eles não falam com o auditor para saber se foi auditável ou não, né? E tem que chamar a atenção desses jornalistas. Vocês estão fazendo o papel de corte do rei que não consegue falar, não tem coragem de falar que o rei está nu. É isso. E, além de tudo, para a gente terminar esse, mas você vai voltar mais, e eu também estou querendo ver se eu consigo trazer o Felipe Gimenez também para falar um pouquinho, porque eu sei que vocês estão aí muito solicitados, todo mundo pedindo entrevista, isso é muito bom. Isso é muito bom. Só espero que as pessoas não esqueçam, né? O problema do Felipe é que ele fala muito mais do que eu. Para caber em 30 minutos. Mas olha, Amilcar, até nós estávamos conversando sobre isso.
você e ele mostram, se complementam, né? Porque você tem a linguagem técnica, você mostra como a tecnologia está, não está sendo encarada, as pessoas não conhecem, vão fiscalizar, mas não sabem nem como é feita essa fiscalização, então dizem que fiscalizaram. E o Felipe tem o olhar do direito, a história do sufrágio, né? O que é sufrágio? É você aceitar alguma coisa sob barulho, né? Ele até fala em latim, né? Sob barulho. Então você diz fragorosamente, sufrágio, fragorosamente, com barulho, quem foi eleito, né? É o apulpo, e isso é a democracia direta grega, né? Então isso é importante para as pessoas perceberem que isso não está acontecendo no Brasil. Isso não está acontecendo no Brasil desde a época da urna eletrônica. E por quê? Né? Então, é muito bom que vocês estejam sendo muito procurados. Muito obrigada por você ter vindo no meu programa. Eu sei que você deixou de atender um monte de gente que está querendo te entrevistar só para poder me dar essa entrevista. E acho importante a gente trazer isso para os jovens inquietos. Eu acho que a gente tem que formar novas lideranças, e lideranças que duvidem sempre. Não há fraude, mas nunca foi provada a fraude. Mas é justamente esse problema. A urna não permite. É o crime perfeito. Se há fraude, ela não pode ser provada, porque não há registro. Então, obrigada por tudo. E você vai voltar mais, porque eu quero acompanhar esse caminhar, e espero que as pessoas não esqueçam, porque é só em eleição que todo mundo fala nisso, né? Houve um caso, por exemplo, de uma moça que estava acompanhando a totalização dela lá em Palmas, no Tocantins, saiu 1.111 votos, até mandei para você, e o final dela, a votação foi 58 votos. É de endoidar uma pessoa, né? É de endoidar uma pessoa. Como é que sai um parcial de 1.111 e ela acabou o final com 58 votos? Então aí diz que, não é, porque como não há prova, né? Obrigada, Amilcar. Vamos ver se a gente consegue que esse nosso sistema eleitoral seja mais confiável. Obrigado a você, Rosilma, por mais essa oportunidade. E eu estarei sempre à sua disposição, como amigo que sou há tanto tempo, de lutas e outras lutas, né? E vamos ver se a gente vai conseguindo fazer esse movimento pela transparência eleitoral crescer. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, convidando você para estar com a gente novamente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30, sabendo que pomos tudo no YouTube para depois você rever ou assistir quando quiser. Até lá!